Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 2 da Epístola de Tiago aborda de forma direta e confrontadora dois temas essenciais para a integridade da vida cristã: a imparcialidade e a verdadeira natureza da fé. Tiago inicia o texto condenando severamente o favoritismo e a acepção de pessoas dentro da comunidade, demonstrando que discriminar o pobre em favor do rico viola frontalmente a lei real do amor ao próximo. Esta introdução serve como base para a segunda metade do capítulo, que traz uma das discussões teológicas mais famosas do Novo Testamento: a relação indissociável entre fé e obras. O autor desafia o leitor a compreender que uma fé que não produz ações práticas de misericórdia é estéril e sem valor, sintetizando seu argumento na declaração contundente de que a fé sem obras é morta. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto, a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tiago 2 do livro de Tiago da Bíblia. Não há discriminação. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. 2. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou, sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. 9. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. 11. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. A imparcialidade do amor e o casamento indissolúvel entre fé e obras. Se no capítulo 1 Tiago nos chamou para olhar no espelho da palavra, no capítulo 2 ele nos leva para o banco dos réus da vida comunitária. Este é o trecho mais famoso e debatido de toda a epístola. Nele, o autor ataca duas das maiores contradições do comportamento humano: o preconceito social disfarçado de piedade e o intelectualismo religioso que confunde concordar com uma doutrina com ter uma fé viva. Tiago escreve para comunidades que, ironicamente, estavam reproduzindo a mesma lógica de exclusão e castas do Império Romano.
Eles bajulavam os opressores e pisavam nos oprimidos. Em resposta, o líder da igreja de Jerusalém eleva o tom e mostra que a parcialidade destrói a lei do reino, e que uma fé que se limita a palavras bonitas e conceitos abstratos não passa de um cadáver teológico. O tema central deste capítulo é: a verdadeira fé no glorioso Senhor Jesus Cristo exclui categoricamente o preconceito e a parcialidade social, validando-se diante de Deus e dos homens unicamente por meio de ações práticas de amor, misericórdia e obediência extrema. Primeiro, o escândalo da parcialidade e a lei do reino, versículos 1 a 13. O que o autor está ensinando? Tiago abre o capítulo com uma ordem direta sobre o caráter cristão no versículo 1, determinando que os crentes no glorioso Senhor Jesus Cristo não devem fazer diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. O termo grego para parcialidade significa, literalmente, julgar pela face ou olhar a aparência externa. Para ilustrar o pecado do preconceito dentro da igreja, ele descreve um cenário muito comum no século I nos versículos 2 a 4. Imagine que entra na reunião da igreja um homem rico, usando roupas finas e um anel de ouro, que era um sinal explícito de alto status social no mundo romano. Imediatamente a comunidade se desdobra em gentilezas e lhe oferece o melhor lugar, o assento de honra. Logo em seguida, entra um homem pobre usando roupas velhas e sujas, provavelmente o manto de um trabalhador braçal ou mendigo. A este homem pobre dizem de forma humilhante para que fique em pé no canto ou se sente no chão, encostado no estrado dos pés dos outros. Tiago é cirúrgico no diagnóstico no versículo 4. Ao agirem assim, os crentes se tornaram juízes com critérios inteiramente errados, adotando os valores distorcidos e egoístas do mundo. Ele lembra a lógica invertida do Evangelho no versículo 5, destacando que historicamente Deus escolheu os marginalizados e pobres aos olhos do mundo para os fazer ricos em fé e herdeiros do seu reino eterno. Bajular os ricos era uma inversão patética da realidade daquela época, pois, como mostram os versículos 6 e 7, eram justamente as elites ricas e pagãs que perseguiam os cristãos, os arrastavam para os tribunais por causa de dívidas e blasfemavam contra o bom nome de Jesus. Para fechar o argumento, o autor recorre à lei do reino, que é resumida no mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo, conforme o versículo 8. Quem seleciona quem vai amar com base na classe social viola essa lei e comete pecado. Tiago rebate a desculpa de quem achava que favorecer alguém não era um erro grave. Nos versículos 10 e 11, ele explica a unidade indivisível da lei de Deus. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. A integridade divina não aceita obediência parcial. O bloco termina com um alerta solene sobre o julgamento final nos versículos 12 e 13. Devemos falar e agir sabendo que seremos avaliados pela lei da liberdade, e quem não usou de misericórdia com seu irmão receberá um juízo sem misericórdia. No entanto, na economia da graça divina, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A lição espiritual principal: tratar as pessoas com parcialidade, discriminação ou preconceito social é um pecado grave que viola a essência do amor ao próximo e quebra a integridade de toda a lei de Deus. Aplicações práticas. 1. Destruir o preconceito de status. Avalie como você trata as pessoas na sua comunidade local, no seu trabalho ou no dia a dia. Você dá mais atenção, sorrisos e tempo para quem tem um cargo alto, boa aparência ou influência, enquanto ignora ou trata com pressa o faxineiro, o entregador ou a pessoa tímida. Mude imediatamente essa postura. 2. Amar sem seleção. Entenda que o próximo não é quem você escolhe amar por afinidade social, política ou econômica. O próximo é qualquer ser humano que Deus colocar no seu caminho. O amor cristão é incondicional e não faz acepção de pessoas. 3. Exercer misericórdia diária. Lembre-se do versículo 13 sempre que estiver prestes a ser duro, crítico ou implacável com os erros de alguém. Se você quer receber a misericórdia de Deus no julgamento final, você precisa estender misericórdia prática para as falhas das pessoas ao seu redor hoje. Voltamos a ler. Fé sem obras é morta. 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia. 16. E um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? 17. Assim também a fé,
por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 18 Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. 19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem, e tremem. 20 Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 21 Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. 22 Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 23 Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. 24 Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. 25 Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. 26 Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, o cadáver da fé intelectual e os testemunhos práticos de Abraão e Raabe, versículos 14 a 26. O que o autor está ensinando? Tiago entra na segunda metade do capítulo com uma pergunta retórica incisiva no versículo 14, questionando de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras, e se esse tipo de fé passiva pode salvá-lo. Para esclarecer o seu ponto, ele usa outro exemplo do cotidiano nos versículos 15 e 16. Suponha que um irmão ou irmã chegue na comunidade passando frio e fome crônica, necessitando do sustento básico diário. Um religioso cheio de palavras piedosas e boas intenções olha para ele e diz, vá em paz, meu irmão. Que Deus te aqueça e te alimente até você ficar satisfeito. Mas fecha a mão e não lhe dá absolutamente nada de comer ou vestir. Tiago pergunta de forma direta, de que adianta isso? A conclusão no versículo 17 é demolidora. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ela é um blefe, uma ilusão de ótica espiritual. No versículo 18, o autor antecipa uma objeção comum de quem tentava separar as duas coisas como se fossem dons diferentes, onde um teria a fé e o outro as obras. Ele lança o desafio definitivo: mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. É impossível enxergar uma fé invisível se ela não produzir frutos visíveis. Para chocar os intelectuais da religião, ele afirma no versículo 19 que crer que existe um só Deus é muito bom, mas até mesmo os demônios creem nisso e tremem de pavor. O conhecimento teológico correto sozinho não salva. Os demônios possuem uma ortodoxia mental perfeita, conhecem o poder divino, mas continuam sendo demônios porque não possuem amor, submissão e obediência prática. Para provar que a fé viva sempre caminha de mãos dadas com a ação histórica, Tiago traz duas testemunhas bíblicas de extremos completamente opostos na cultura judaica nos versículos 21 a 25. O primeiro exemplo é Abraão, o grande patriarca santo e pai da nação, alguém de elevada posição social. Ele foi justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar em obediência extrema a Deus. O segundo exemplo é Raabe, uma mulher estrangeira, gentia e prostituta marginalizada. Ela foi igualmente justificada pelas obras quando acolheu os espias de Israel em sua casa e correu risco de vida para fazê-los sair por outro caminho seguro. O autor demonstra que, em ambos os casos, a fé atuou junto com as obras e que a fé foi aperfeiçoada por meio dessas ações. Quando a Escritura diz em Gênesis que a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça, essa declaração foi validada e demonstrada na prática anos mais tarde no Monte Moriá. Tiago arremata o capítulo no versículo 26 com uma analogia biológica indiscutível. Assim como um corpo humano sem o espírito ou fôlego de vida vira um cadáver estático que entra em decomposição, a fé sem obras é um cadáver espiritual. A lição espiritual principal. A fé genuína que salva não é um mero assentimento intelectual ou uma crença passiva em verdades teológicas. Ela é viva e se manifesta obrigatoriamente através de atitudes concretas de obediência a Deus e amor prático ao próximo. Aplicações práticas. 1. Superar o ativismo de discurso. Pare de achar que a sua vida espiritual está excelente apenas porque você concorda com as doutrinas da igreja, lê livros de teologia ou se emociona durante as músicas no culto. Examine a sua rotina.
Onde estão os frutos práticos da sua fé? Quantas pessoas foram abençoadas pelas suas ações nesta semana? 2. Praticar a caridade direta. Quando notar alguém passando por necessidades reais na sua igreja, na sua rua ou na sua família, não ofereça apenas uma oração rápida ou palavras de conforto emocional. Se você tiver condições de ajudar materialmente com uma cesta básica, uma roupa ou apoio financeiro, faça isso. A sua fé fala mais alto através das suas mãos abertas do que dos seus discursos bonitos. 3. Casar a confiança com a obediência. Siga o exemplo de Abraão e Raabe. Quando Deus pedir uma atitude difícil de obediência moral ou quando você precisar tomar uma posição arriscada para fazer o que é certo, não recue. A verdadeira fé não se discute com Deus, ela obedece e age, sabendo que Ele honra os seus amigos. Tiago contra Paulo. Resolvendo um aparente conflito. Muitas pessoas ficam confusas ao ler Tiago 2:24, que diz que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, e comparar com textos do apóstolo Paulo, como Romanos 3:28, que afirma que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Parece uma contradição, mas na verdade é uma harmonia perfeita. Eles estão apenas usando as mesmas palavras em contextos diferentes para combater erros diferentes. O apóstolo Paulo estava escrevendo para judeus que achavam que podiam comprar a salvação praticando os rituais e cerimônias da lei mosaica, como a circuncisão e as leis dietéticas. Paulo defende a raiz da salvação. Entramos no reino exclusivamente pela fé nos méritos de Cristo e não por mérito próprio. Por outro lado, Tiago está escrevendo para pessoas que usavam a mensagem da graça como desculpa para viver uma vida relaxada, egoísta e sem moralidade. Tiago defende o fruto da salvação. A fé real produz transformação. O resumo clássico da teologia cristã resolve a questão de forma simples. Nós somos salvos exclusivamente pela fé, mas a fé que salva nunca fica sozinha, ela sempre produz obras. Paulo foca na raiz, que é a fé, enquanto Tiago foca nos frutos, que são as obras. Sem raiz não há árvore, e sem frutos a árvore está morta. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a fé no glorioso Senhor Jesus Cristo é incompatível com qualquer forma de favoritismo ou preconceito social. Bajular o rico e humilhar o pobre dentro da comunidade é um pecado que viola a lei do reino. Segundo, a lei de Deus é um bloco único e indivisível. Tropeçar na misericórdia ou no amor ao próximo torna o indivíduo culpado de quebrar toda a estrutura moral divina. Terceiro, uma fé que se reduz a palavras bonitas diante de um irmão necessitado é inútil. Até os demônios têm uma crença intelectual correta sobre Deus, mas permanecem perdidos porque não obedecem. Quarto, as vidas de Abraão, o patriarca aristocrata, e Raabe, a prostituta estrangeira, provam que a verdadeira fé atua em parceria direta com as obras de obediência, pois a fé sem ações é tão morta quanto um corpo sem espírito. Reflexão espiritual final. O capítulo 2 de Tiago nos arranca da nossa zona de conforto teológico e nos obriga a fazer um inventário de autenticidade espiritual. Ele nos lembra que o tribunal de Deus não vai avaliar o nível do nosso conhecimento intelectual ou a beleza da nossa denominação religiosa. O Senhor vai olhar para as marcas de amor e serviço nas nossas mãos. A fé cristã não é uma filosofia abstrata para ser discutida em salas de aula climatizadas. Ela é uma força viva que se move em direção à dor do mundo. Uma fé viva não tolera o preconceito, não aceita ver a injustiça de braços cruzados e não se cala diante da necessidade do irmão. Que nesta semana o seu coração seja curado de toda parcialidade e que a sua vida seja um testemunho dinâmico e visível da graça de Deus. Que quem olhar para suas obras de amor, compaixão e integridade consiga enxergar claramente a beleza e o poder da fé viva que habita em você. Tenha uma excelente semana de serviço prático ao reino. Vou te explicar continuando a sua jornada pelo livro de Tiago. O capítulo 2 é um dos textos mais fortes, práticos e debatidos de todo o Novo Testamento. Ele aborda dois temas centrais: o pecado do preconceito dentro da igreja e a relação real entre o que você diz que crê, fé, e o que você faz, obras. Vamos analisar o texto por partes, destacando as profundas conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte: o pecado do preconceito e da parcialidade, versículos 1 a 7. O que o texto diz? Tiago cria uma cena teatral. Entram duas pessoas na igreja. Uma é rica, usa anel de ouro e roupas finas.
A outra é pobre e está com roupas sujas e gastas. A igreja corre para dar o melhor lugar ao rico, sente-se aqui no conforto, e humilha o pobre, fique de pé ali no canto ou sente-se no chão. Tiago diz que quem faz isso está usando critérios totalmente errados e malignos. O argumento: ele lembra que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Além disso, mostra a incoerência da situação. Os ricos daquela época eram justamente os que perseguiam os cristãos, os arrastavam para os tribunais e falavam mal de Jesus. Por que bajular quem te oprime e desprezar quem Deus acolhe? Ligação com o Antigo Testamento. A natureza de Deus. No Antigo Testamento, Deus proíbe severamente o favoritismo. Levítico 19:15 diz claramente: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam o pobre nem bajulem o rico, julguem o seu próximo com justiça. O Antigo Testamento ensina que Deus não olha a aparência. Quando o profeta Samuel foi escolher o rei de Israel, Deus lhe disse em 1 Samuel 16:7: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Tiago está exigindo que a igreja olhe para as pessoas como Deus olha. Segunda parte. A lei do reino e o perigo de escolher mandamentos, versículos 8 a 13. O que o texto diz? Tiago resume o bom comportamento na lei do reino. Ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 8. Se você discrimina alguém, você quebrou essa lei. Ele avisa: a lei de Deus é um pacote completo. Não adianta você se gabar de não cometer adultério se você for um assassino. Da mesma forma, não adianta não matar se você discriminar o seu irmão. Você se torna um transgressor por inteiro. Ele fecha dizendo que seremos julgados por uma lei que exige misericórdia, versículo 13. Ligação com o Antigo Testamento. A citação direta. O versículo 8 é uma citação direta e literal de Levítico 19:18, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus já havia dito que este era o segundo maior mandamento de toda a lei. Os 10 mandamentos. No versículo 11, Tiago cita diretamente duas das leis mais famosas do Antigo Testamento trazidas por Moisés: não adulterarás, Êxodo 20:14, e não matarás, Êxodo 20:13. Ele usa o Antigo Testamento para provar que a moralidade de Deus não é um cardápio onde você escolhe qual regra quer obedecer. Terceira parte. A fé sem obras é morta. Versículos 14 a 20. O que o texto diz? Tiago entra no assunto mais famoso do seu livro. Ele faz uma pergunta retórica. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver ações que comprovem isso, essa fé pode salvar? Ele dá outro exemplo prático. Se um irmão estiver passando frio e fome, e você apenas disser vá em paz, se aqueça e coma bem, mas não lhe der um prato de comida ou um casaco, as suas palavras foram inúteis. O xeque-mate. Versículo 19, ele diz que apenas acreditar intelectualmente que Deus existe não salva ninguém, pois até os demônios creem nisso, e tremem. A fé verdadeira mexe com o comportamento, não apenas com a mente. Ligação com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento bate na mesma tecla o tempo todo. Em Isaías 58, Deus rejeita o jejum e as orações do povo porque eles continuavam sendo egoístas. Deus diz no Antigo Testamento que o jejum que ele quer é repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres desabrigados e vestir o nu. Isaías 58:7. Tiago está apenas repetindo o que o Antigo Testamento sempre ensinou sobre a verdadeira espiritualidade. Quarta parte. 2 exemplos históricos do Antigo Testamento, versículos 21 a 26. Para fechar o seu argumento, Tiago usa a história de 2 personagens icônicos do Antigo Testamento para mostrar como a fé e as obras andam juntas. Exemplo 1, Abraão, versículos 21 a 24. A história do Antigo Testamento. Tiago cita o momento em que Abraão obedeceu a Deus e levou seu filho Isaque ao altar, Gênesis 22. O significado. Tiago diz no versículo 23 que se cumpriu a escritura de Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O argumento de Tiago é: Abraão confiou em Deus, fé, e provou isso quando obedeceu e agiu, obras. A ação dele aperfeiçoou a fé que ele já tinha no coração. Exemplo 2, Raabe, versículo 25. A história do Antigo Testamento. Raabe era uma mulher não israelita e prostituta que morava em Jericó, Josué 2.
Ela ouviu falar do poder do Deus de Israel, acreditou nele e, para provar isso, escondeu e protegeu os espiões israelitas, salvando a vida deles. O significado: Tiago coloca lado a lado o maior patriarca de Israel, Abraão, e uma mulher estrangeira marginalizada, Raabe. O que eles tinham em comum? Ambos tinham uma fé que se transformou em atitude prática e corajosa. Resumo didático da mensagem de Tiago 2. Imagine que a fé é como o motor de um carro, e as obras são o movimento do carro. Se você liga o motor, mas o carro não sai do lugar, o motor está quebrado ou não serve para nada. Tiago diz no versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. As obras não salvam a pessoa, mas elas são um sinal vital de que a fé dela é real. E a primeira obra que uma fé real deve produzir é tratar todas as pessoas com igualdade e amor, sem olhar para a conta bancária ou para as roupas delas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!